Olá, eu sou o soldado Soares da Polícia Militar do Espírito Santo e existem alguns esclarecimentos que precisam ser feitos aqui. Já que a mídia não vai nos dar a nós, soldados, direito de resposta, eu providencio-o por mim mesmo. Primeiramente, a gente precisa entender o crime de motim, que é um crime próprio militar. Esse crime foi definido em razão de evitar tomadas por golpes militares. Ou seja, o objetivo de existência deste crime é evitar que militares tomem o poder para si, impedindo a democracia de seguir livremente. No entanto, existem alguns pontos que são necessários perceber no crime de motim. Por exemplo, ele precisa ser um ato contra a ordem recebida ou negando-se a cumpri-la. Ocorre que ninguém negou a cumprir-se a ordem que fosse manifestamente ilegal. Ou seja, as ordens que foram negadas foram ordens absurdas, como, por exemplo, a de prática do policiamento ostensivo a pé. Por quê? Percebemos que em Cariacica houve soldado que foi baleado e não teve apoio, porque não haviam viaturas, nem mesmo ambulâncias para apoiá-los, o que leva o soldado que realizar os serviços de PO a um risco extremo, além do que já é posto periodicamente no serviço natural. A ordem ilegal jamais seria cumprida. E para configurar o crime de motim, outra possibilidade é que utilize-se de edificações, barcos ou aeronaves militares para fins militares ou violência. Ocorre que em momento nenhum isso ocorreu tampouco. Percebam, a única razão de os militares não saírem dos quartéis já é posta. Nenhum deles tem o objetivo de guerrilha, de confronto ou semelhante. Em relação à desobediência quanto à remoção das mulheres nas portas dos batalhões, o nosso curso de formação nos ensina que a resposta proporcional à resistência passiva é a verbalização, o que tem sido feito de forma correta e inegável. Agora, eu percebo que existe muito grande esforço do governo do Estado para punir e abrir inquéritos contra policiais acusados de cometer este crime. No entanto, eu não vejo nenhuma manifestação quanto à apuração de crimes de ameaça, quanto a crimes de denunciação caluniosa e crimes de tortura praticados contra esses militares. O próprio secretário de Segurança Pública disse que não é uma afirmação plausível acusar os militares desses crimes. No entanto, a imprensa, em conjunto com estes, o tem feito publicamente na TV aberta. Percebam também que o coronel Newton, atual comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, disse que a nossa instituição é baseada em hierarquia e disciplina, o que está correto. No entanto, a hierarquia e a disciplina devem respeitar a antiguidade, a promoção. O nosso direito à promoção não tem sido cumprido de acordo com a lei prevista. O que foi oferecido, no entanto, nós já temos isso como direito garantido, que não está sendo cumprido. O coronel Newton também disse que as armas não foram recolhidas, porque todos os armeiros que deveriam fazer esse procedimento estão aquartelados. Assim ele assume simplesmente que todas as unidades do Espírito Santo estariam aquarteladas, o que não é verdadeiro, já que ele mesmo afirmou que não é verdadeiro. Percebam também que me assusta muito, como parte da população, que ele tenha dito com todas as palavras em sua coletiva de imprensa ao vivo, que o policiamento está sendo feito em shoppings, calçadão e praias. Eu não entendo a necessidade de um tanque de guerra em Camburi. Como eu disse, a reação do Estado deve ser proporcional à ameaça oferecida. Que ameaça é essa que necessita de um tanque de guerra para suprir? Muito me assusta essa situação e também chama a atenção que seja posto tanto policiamento e exército dentro dessas áreas onde moram pessoas de bairro nobre, onde são áreas que já são selecionadas de uma forma muito específica. Mas eu não vejo nenhuma manifestação quanto a policiamento na periferia. O que, por certo ponto, eu agradeço muito a Deus, porque os soldados não conhecem o terreno do bairro da Penha, por exemplo. Eu sei muito bem que a Polícia Militar do Espírito Santo tem levado por volta de 10 anos para conquistar espaço no bairro da Penha. E também em todo o complexo da Penha, incluindo São Benedito e as demais áreas. Ouvir nessa coletiva de imprensa que os homicídios estão crescendo por culpa da Polícia Militar, que tem feito nos últimos 7 anos reduzir os índices de homicídio. Isso é algum tipo de brincadeira? Então quer dizer que a culpa é nossa por os homicídios terem reduzido demais? Eu não estou entendendo qual é o fundamento disso. O André Garcia usou alguns termos que eu desconheço, pelo menos na língua portuguesa, como, por exemplo, intensivado ou alguma coisa desse tipo. Eu desconheço esse termo, que dificulta e também causa dúvidas quanto à competência dele para ocupar o cargo. E também parece que entendem que o Praça Velho é burro.
dizendo, insinuando que o praça mais moderno é quem está encabeçando tudo, que está movendo tudo. Isso não procede. O movimento é das esposas. Começou com apenas algumas 4 ou 5 mulheres em Espio Rosa, no entanto se espalhou porque mulher nenhuma aguenta mais ver os maridos em situações desumanas de trabalho, sofrendo perseguições à torta e à direito, como se não fossem seres humanos, como se militares fossem uma categoria abaixo dos seres humanos. E isso se espalhou com tanta força que já esbarra no Rio de Janeiro, já há intenções em São Paulo e até mesmo Minas Gerais já fazem grande alarde quanto a um ataque de 5 disparos contra o prédio da Rede Gazeta e chamam a Rede Gazeta de nossa Rede Gazeta, enquanto parece que os homicídios que ocorreram no Estado são praticamente irrelevantes, como se fosse algo aceitável. Isso é absurdo. O próprio coronel disse que é uma vitória esse primeiro contato com o governo. Muito chocante que o próprio coronel comandante-geral diga que é uma vitória esse momento de contato com o governo do Espírito Santo. Ou seja, ele mesmo, comandante-geral, posto, indicado pelo próprio governador do Estado, afirma que não tem havido nos últimos 7 anos esse canal de contato com o Estado. Outra coisa que o coronel disse na entrevista é que as armas funcionam e muito bem. Eu próprio tive de empurrar viatura na área de Santo Antônio e já vi muitos colegas fazendo o mesmo. Agora eu pergunto, senhor coronel, quantas vezes o senhor já deu um único disparo em missão? Se você, cidadão, tem dúvidas, pesquise Arma Taurus no YouTube. Não precisa pesquisar mais do que isso. Só essa pesquisa já vai ser o suficiente para que você se convença do contrário. Outro absurdo é que anunciaram que há 300 primeiro e depois mais 700 militares que estavam sendo indiciados. O que é falso. O próprio Ministério Público já alegou para a tribuna que essa informação não procede. Em momento nenhum chegou esse documento a eles. O próprio coronel disse também que não é ilegítima a essência da manifestação. Ora, pois, essa manifestação ocorre desde muitos anos, mas só agora essa doença chegou ao estágio terminal. Quando questionados quanto aos nomes dos militares que estavam nessa lista, simplesmente informaram que a inteligência não passa informações. Ora, pois, como poderia haver essa lista se não tem as informações que comporiam essa lista? Agora eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre o crime de motim. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º, diz que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O artigo 42, parágrafo 3º, diz que os membros das Forças Armadas são denominados militares. O artigo 42, inciso 21, diz que policiais militares e bombeiros militares, denomina policiais militares e bombeiros militares, assim como no artigo 144 e no 42. Sendo que ele não diz que são militares, ele distingue militares de bombeiros militares e de policiais militares. O motim é um crime próprio militar, ou seja, e a PM não, ou para militar ou assemelhado. E os assemelhados são aqueles que estão em função do Ministério de Defesa. O militar estadual não é considerado militar na Constituição, ele é considerado militar estadual, de forma própria. Bombeiros, militares, policiais militares. Eu peço que vocês estejam atentos quanto a mentiras que estão sendo divulgadas por jornais que recebem grande verba do Estado, afinal são concessões estatais, e necessariamente nem sempre o produto que mais vende é o produto de boa qualidade.